Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos conversar hoje sobre a IN SEG 77/2022. Esta IN, ela traz vantagens boas, né? Boas vantagens para quem trabalha com a União, para quem vende para a União. Ela vai criar uma ordem cronológica, ou seja, ela vai determinar a observância dessa ordem cronológica quando o governo for efetuar os pagamentos relativos às obrigações que ele assumiu na contratação de bens, em locações, na prestação de serviço e na realização de obras. Ela abrange tanto a administração pública federal direta, autárquica e fundacional, como ela também atinge os órgãos da administração pública estadual, distrital, municipal direta e indireta, inclusive os consórcios públicos. Quando para esses órgãos houver repasse para aquela conta específica que vai ser paga, houver repasse de recursos da União. Eu fiz uma licitação, por exemplo, da área da saúde, onde eu recebi recursos do Fundo Nacional de Saúde. Automaticamente eu estou obrigado a manter essa ordem, a respeitar a IN 77/2022 em relação à ordem cronológica. Quais são os pontos principais, o que muda para a gente em relação a essa IN? Antigamente, até a 8.666, né, que ainda está em vigor, a gente só poderia suspender um contrato se o órgão atrasasse por mais de 90 dias. Hoje, um atraso superior a 2 meses a partir da emissão da nota fiscal, ele já lhe possibilita a suspensão do contrato ou o cancelamento desse contrato, caso a empresa queira. Todos os pagamentos eles têm que respeitar a ordem cronológica da liquidação da despesa. Essa despesa a partir do momento que ela seja liquidada. O que é a liquidação, pessoal? Eu prestei um serviço para um determinado órgão, entreguei esse serviço, o fiscal do contrato vai atestar que aquele serviço foi entregue, o gestor do contrato vai validar aquilo e vão me pedir a emissão da nota fiscal. A partir do momento que eu emito a nota fiscal, eles vão ter um determinado prazo para que essa nota seja liquidada, ou seja, para que esse processo interno administrativo de conferência, que diga que está tudo ok, seja concluído e passado essa nota para o financeiro. E depois esse setor financeiro vai ter mais um prazo para que essa nota seja efetivamente paga. Entre a liquidação e o pagamento existe uma distância, né? Normalmente, hoje, o que acontece? Você chega em muito órgão, o cara diz, a nota foi liquidada. Sim, liquidada não quer dizer que você recebeu. Quer dizer simplesmente que o processo administrativo da gestão contratual encerrou. E eles passaram para o financeiro. Aí agora depende de outras situações, que é de recurso, colocação dessa nota numa ordem sequencial para que possa ser feito o pagamento. Outra coisa que muda, né, que pode mudar na realidade, eventuais irregularidades de verbas trabalhistas, previdenciárias, FGTS, elas não mais suspendem obrigatoriamente o pagamento. Na administração pública federal, elas suspendem o pagamento se elas não forem cumpridas. Atualmente, né? Na nova IN, elas não mais suspenderão, a não ser que a administração tenha colocado isso no edital ou no contrato. Tá? Por que deixar essa. Não vai suspender, mas pode suspender? Porque tem determinadas coisas que não são serviços continuados. Aquilo que não é um serviço continuado, é arriscado para a União que a condição trabalhista não esteja coberta, não esteja cumprida. Por quê? Porque aquela empresa vai prestar, entregar, receber e vai embora. Né? Então fica mais difícil o controle disso posteriormente. Quando o serviço é continuado, a empresa estará lá no mês seguinte, no outro e no outro, ou seja, existe tempo hábil para se fazer as correções que forem necessárias. O artigo 5º, no parágrafo 2º, elimina a suspensão automática de pagamento, ou seja, ele é que mostra que não é mais obrigado reter, tá? E o parágrafo 3º, ele diz que se houver uma especificação no edital ou no contrato, essa nota pode ser retida, esse pagamento pode ser suspenso. Aí é mais uma questão realmente de bom senso da administração, que quando for serviço continuado, não aplique essa regra do parágrafo 3º. Uma despesa que foi inserida em restos a pagar, a ordem cronológica também deve ser mantida, ou seja, o órgão está me devendo ali novembro, dezembro, encerrou o exercício fiscal, encerrou o ano, e chegou em janeiro.
ele vai ter que, obrigatoriamente, com recursos daquela verba, daquela lotação, ele vai ter que ir lá pagar minha nota de novembro, depois pagar minha nota de dezembro, ou a de quem mais estiver, de acordo com a ordem cronológica de chegada disso à liquidação de despesa. Os parágrafos 6 e 7 também do artigo 5º, eles mostram a possibilidade de sanção para o agente público que desrespeitar essa ordem cronológica. E os prazos é que são extremamente importantes, porque hoje você passa a ter um prazo fixo para poder lidar. Antes você ficava sempre na mão daquela coisa, tem orçamento, não tem orçamento, aprovou, não aprovou, então você fica numa dúvida. Difícil você fazer um fluxo de caixa numa empresa, principalmente numa prestadora de serviço, quando você não tem uma data certa de recebimento. Aqui você vai ter 10 dias úteis para a liquidação da despesa ao contar do recebimento da nota fiscal. Ou seja, você entregou a nota fiscal ao órgão, ele tem 10 dias úteis para liquidar a despesa, ou seja, para fazer aquele processo interno de validação do serviço. Entregou o serviço, está tudo ok, está ok. Atestei a nota e encaminhei para pagamento. E o setor financeiro tem 10 dias úteis para o pagamento efetivo, a contar da liquidação da despesa. Essa questão de liquidação de despesas tem a Lei 4.320 de 1964, o artigo 63, ele traz algumas informações a respeito. Eu não vou entrar no mérito, porque o vídeo ficaria longo e ele é desnecessário, tá? Para contratações de despesas com valores até 50 mil, esses prazos são reduzidos pela metade, ou seja, de 10 dias úteis para 5 dias úteis. Então, onde é que a gente tem que trabalhar agora? Agora a gente tem que trabalhar lá no nosso setor, quem trabalha com mão de obra, colocação de mão de obra, tem que trabalhar lá no nosso setor de faturamento, no nosso setor operacional, para que o faturamento aconteça a tempo, porque quem trabalha com mão de obra tem muitas coisas que interferem, folha de ponto, contra-cheque, etc. Quem trabalha com venda de serviços, com locação de bens, outras coisas, é mais fácil. Mas mesmo assim você tem que fazer com que o teu setor de faturamento seja ágil, porque quanto mais rápido você chegar com a sua nota ao contratante, mais rápido você vai entrar na fila de recebimento. Se você atrasar o seu faturamento, obviamente o seu recebimento vai ser atrasado por sua culpa. Uma outra condição que às vezes acontece, o órgão não tem recurso para fazer meu pagamento. Eles vão poder fazer quitação parcial. Já tem alguns órgãos hoje que fazem, mas isso não está regulamentado, tá? Mas agora passa a ser regulamentado. Eles vão poder fazer uma quitação parcial. Porém, se eu tinha uma nota de 10 mil reais para pagar e eu só tinha 5 mil reais em recurso, eu paguei os 5 mil. Eu não vou poder direcionar dinheiro daquela mesma lotação de verba para efetuar pagamento de outra coisa, de outra despesa. Eu vou ter que terminar de pagar aquela nota que está na ordem cronológica para depois eu poder passar para outra, certo? Então a ordem cronológica deve ser respeitada da mesma forma. O artigo 8º do parágrafo 1º, o parágrafo 1º do artigo 8º, na realidade, ele também traz uma outra mudança. A perda das condições de habilitação não vai mais impedir o pagamento, não vai mais suspender o pagamento. Porque hoje, se você tiver uma certidão vencida e a nota fiscal está ainda em condição de liquidação, ainda não chegou, não foi liquidada, e os órgãos normalmente eles vão verificar validade das certidões. A certidão não está válida, eu não posso dar sequência no processo. Então o processo paralisa ali porque eu estou com a certidão que está vencida. A partir da IN 77 e da nova Lei 14.133, isso não mais ocorrerá. Eu posso dar sequência normalmente mesmo com a certidão vencida. Só que o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que notificar a empresa, dando um prazo para que ela regularize a situação, e esse prazo pode ser estendido dependendo da justificativa que a empresa apresentar. Estendido ou não, se a justificativa não for aceita, ou se não houver justificativa e o prazo não for cumprido, vai ser aberto um processo administrativo que poderá vir a culminar numa eventual rescisão contratual, independente das aplicações das sanções que forem cabíveis, tá? No artigo 9º da IN, ela traz algumas hipóteses para alteração da cronologia dos pagamentos. Que hipóteses são essas? Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa. Porém, para isso, tem que existir o risco da descontinuidade do cumprimento do contrato. Outros pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, também desde que demonstrado o risco da descontinuidade.
pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada, pagamento de contratos que sejam imprescindíveis para o funcionamento do órgão, tá? Para a segurança e o funcionamento do órgão. Só que para que o órgão possa alterar essa ordem cronológica, é necessário uma fundamentação, autorização da autoridade superior competente, a pessoa tem que autorizar, dizer, eu autorizo que se quebre a ordem cronológica, porque a empresa que está contratada, caso não receba, não terá condições de continuar executando o serviço, o que causa um risco para o órgão. Tem que fundamentar, ok? E ainda em 30 dias eu tenho que comunicar isso com a devida fundamentação ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. Ou seja, quebrar a ordem cronológica não é uma coisa tão fácil. Mensalmente, o órgão vai ter que divulgar essa ordem cronológica dos pagamentos e, se for o caso, as justificativas para ele ter alterado alguma dessa ordem. Isso aí ele tem que fazer aonde? No site dele ou no site da transparência. E uma observação que é extremamente importante: os contratos que foram firmados ainda sobre a 8.666, a 10.520 e a 12.462, eles vão permanecer regidos pela IN 702/2016, incluindo as eventuais renovações ou prorrogação de vigência, ou seja, nem todos os itens da IN 77 entram em vigor de forma imediata. Alguns contratos, né, que são os contratos que estão sendo feitos até agora, permanecerão sendo regidos pela IN 02/2016. Essa IN é uma IN pequenininha, IN SEGES também, pequena, de fácil leitura, mas caso vocês queiram que seja feito uma análise entre a IN 07, a IN 02 e a IN 77 para saber o que se aplica de imediato ou não, é só pedir aí nos comentários que a gente coloca. Se você gostou, deixa teu like. Se não gostou, fique à vontade para deixar um dislike. Inscreva-se no canal e use os comentários para solicitar novos vídeos, alguma coisa, dúvida. Se você tiver ficado dúvidas aqui nessa IN 77, pode pedir que com certeza eu vou responder a todo mundo. Obrigado e até o próximo vídeo.